Fala pessoal, tudo bom? Quem está falando aqui é o Marcelo Fernandes e no vídeo de hoje eu vou trazer um assunto muito interessante que o pessoal vem me perguntando aí nas redes sociais, no Instagram, no WhatsApp, via e-mail. É enxurrada de perguntas sempre sobre esse assunto. A primeira pergunta é: quando é que o próximo concurso da Polícia Militar vai acontecer? E logo em seguida é: como é que eu vou fazer? Quais são as disciplinas, quais são as matérias que eu vou estudar se eu não sei quando é que vai abrir o próximo concurso? Então é sobre esse assunto que a gente vai tratar e eu vou passar um passo a passo de como você tem que estudar sem o edital estar aberto, sem ter publicado o edital. E aí eu vou te passar algumas orientações para que você faça essas considerações e tome as decisões aí do que você tem que fazer nos seus estudos. A primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte. Bom, nossa live de hoje é sobre como estudar sem o edital. É um desafio muito grande estudar sem o edital, mas não é um bicho de sete cabeças. Tá? A gente tem referências aí dos concursos de 2008, nós temos referências do concurso de 2009 e nós temos referências do concurso de 2010 e 2014. Tá? Então eu sei que é uma confusão muito grande. Essa confusão ela acaba ocasionando uma procrastinação na sua tomada de decisão. Independente de quando vai ser a prova, independente de quais são as disciplinas, o que você tem que fazer é comece a estudar imediatamente. A primeira coisa que você tem que levar em consideração é decidir exatamente qual é o concurso que você vai fazer. Eventualmente é claro que no momento aqui a gente está falando sobre o concurso da Polícia Militar, mas eu vou falar de uma forma um pouco ampla, porque essa orientação serve também para outros concursos. Então a primeira coisa que você tem que analisar é qual é o cargo que você pretende ocupar, qual é o cargo, qual é o concurso que você pretende fazer. Então, tem Polícia Civil, tem SEAP, tem Polícia Militar aqui do Estado do Rio de Janeiro, nível superior, nível ensino médio, médico, da área de saúde em geral, tem concursos de outros estados. Então, a primeira coisa que você precisa definir é justamente qual é o cargo que você quer ocupar. Por que isso? Porque aí se você não tem o edital, aberto, você pode utilizar outros concursos como referência, outros editais como referência. É isso aí que a gente vai falar agora. Então, a primeira coisa que você tem que decidir é: poxa, eu vou fazer qual concurso? Vou fazer concurso para a Polícia Militar do Rio de Janeiro, eu vou fazer concurso para a Polícia Civil e por aí vai. Então, tome essa decisão, porque não adianta você ficar pulando de galho em galho, porque cada concurso tem uma regra diferente. Cada concurso tem exigências diferentes. Vamos tomar como referência aqui a Polícia Civil do Rio de Janeiro, que vai ter concurso em 2020, e vamos falar também sobre o concurso da Polícia Militar do Rio de Janeiro. São regras distintas, sendo que em um cai um tipo de disciplina, um cai um tipo de matéria, e em outro cai um outro tipo de matéria. Então, assim, se você for estudar para os dois concursos, vai causar uma confusão muito grande. E aí você pode, sem ter um edital aberto, você pode estudar matéria que não caia, que você não aproveite. Né? Vou dar um exemplo que o pessoal que faz concurso para tribunais de justiça espalhado no Brasil todo. Então, vou dar um exemplo. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro vai abrir concurso para técnico judiciário. Aí o candidato não tem o edital do último concurso. Vamos imaginar que seja o primeiro edital que abra, né, para esse cargo, mas em São Paulo tem um cargo parecido em outros tempos. Então ele vai pegar os editais de outros concursos e vai verificar quais são as disciplinas que ele pode aproveitar aqui para o concurso daqui do Rio de Janeiro. Tá? Então você tem que, na hora de escolher o cargo, na hora de escolher o concurso que você vai fazer, você tem que focar em apenas um cargo. Tá? O segundo passo que você tem que tomar é o seguinte: primeiro foi a escolha do cargo e depois você vai pegar o edital. Se não tem edital aberto, você vai pegar o edital de preferência do último concurso. Então, o segundo passo é edital do último concurso. Então você vai pegar o edital do último concurso desse cargo que você vai fazer e aí você vai tomar como referência esse
esse edital. Mas, Marcelo, o que garante que as disciplinas que foram exigidas, que as matérias, que todas as exigências que estão naquele edital, vamos dar um exemplo no concurso da Polícia Militar, em 2014, qual é a garantia que em 2020, 2021, ou seja, nos próximos concursos, vão cair as mesmas disciplinas? Na verdade, não existe garantia nenhuma que vai ser a mesma coisa. Pode ser tudo diferente, tá? Mas você tem que começar a estudar com base em alguma coisa. Em concurso público não costuma se inventar muito não, mas isso vai variar de acordo com a banca, de acordo com a organização do próximo concurso. Tá? Então, nesse caso aqui, o que você vai fazer? Eu vou fazer uma observação aqui. Veja só, em 2008 e em 2009, houve o concurso para a Polícia Militar aqui no estado do Rio de Janeiro, só que caíram as seguintes disciplinas: português, mais matemática. Sendo 20 questões de cada. 20 questões de português, 20 questões de matemática, mais a redação. Então, em 2008, foi dessa forma que aconteceu. Já em 2014 e 2010, a regra mudou totalmente. Continuou português, mais redação. Só que foi retirado matemática, foi acrescentado geografia do Rio de Janeiro, né, no caso, estado. Foi acrescentado história do Brasil, sociologia, direitos humanos, informática, um, dois, três, quatro, cinco, seis, e legislação de trânsito. Cada uma das questões tinham 5 pontos. Cada uma das questões tinham 5 perguntas, sendo que português tinham 10. No total de 40. Então, para vocês verem como é que mudou, né? Então, mas Marcelo, como é que eu vou estudar? A minha recomendação é que você pegue o edital do último concurso e faça uma análise. Você tem que analisar. A gente vai fazer nas próximas semanas aí lives sobre esse assunto, sobre a análise do edital, e você tem que pegar o edital e fazer uma análise. Provavelmente, se você já está estudando, você já passou dessa fase. Então, observe o seguinte, que é possível que haja alguma mudança. Porque, olha só, 2008 e 2009 foi português e matemática. 2010 e 2014 foram essas disciplinas aqui. Não tem como a gente dizer se vão ser mantidas essas aqui, se vai voltar para português e matemática, se vai acrescentar. E aí essa confusão que você precisa discernir e começar a fazer seus estudos. E aí, Marcelo, o que eu devo estudar? Vamos lá. Você precisa fazer o seguinte: pegar e dividir esse edital em disciplinas básicas e as não básicas. Quais são as básicas? Aí que é o problema. Aqui você não pode deixar. Por que a gente tem que dividir dessa forma? Porque as básicas você vai estudar. Vou te dar um exemplo. Concurso para Tribunal Regional Federal.
Nós temos 5 regiões nos tribunais regionais no Brasil. TRF1, TRF2, vai até o TRF5. Só que existem matérias que caem em todos eles, porque é nível federal, mas existem matérias que é concernente a cada tribunal. Então, as matérias básicas para esses tribunais são as mesmas, né? Por exemplo, Código de Processo Civil, Código Penal, e essas legislações de âmbito geral, elas são consideradas disciplinas básicas. Aquelas que são inerentes ao Estado, à região, elas não são consideradas como básicas, são consideradas como não básicas, e essa você vai deixar para estudar depois. Por quê? Porque você tem que garantir justamente aquilo que você sabe que vai cair, que são as básicas. Voltando aqui o raciocínio para as provas, para a prova da Polícia Militar, não tem como a gente definir, né? Não existe essa possibilidade de definir quais questões vão cair, mas primeira coisa, dentro de uma numeração, a gente vai botar aqui o português, mais a redação. O português, ele tem 2 fatores aqui. O primeiro fator é português cai em tudo, né? E outra que ela tem uma disciplina de maior peso, ela tem um número maior de questões. Então isso aqui você tem que estudar sempre, todo dia de preferência. É claro que a gente depois vai explicar como é que planeja os estudos, tá? Mas aqui é para você definir o que você vai estudar antes do edital. Então o português é indiscutível. Bom, a gente sabe qual é a função do policial militar. Existem várias funções. Então, se você não conseguir estudar todas as disciplinas, todas as 7 disciplinas, a minha recomendação é que você estude português, que você estude também direitos humanos, sociologia, legislação de trânsito, informática, e aí vai sobrar a história do Brasil, e vai sobrar geografia do Rio de Janeiro. Eu recomendo, é uma recomendação, isso vai depender do tempo de cada um, que vocês estudem essas 5 disciplinas antes do edital, levando em consideração a português, que é de maior peso, direitos humanos, aparentemente não é uma disciplina muito difícil e tem um conteúdo pequeno, direitos humanos com sociologia, elas são disciplinas correlatas, então você pode estudar bem tranquilamente. Legislação de trânsito também não é muita coisa, então dá para você estudar de boa. E informática. Informática elimina muita gente. Por quê? A gente sabe mexer no computador, a gente sabe mexer na estrutura de informática, mas muitas das vezes o que reprova o candidato é em que pese ele saber mexer, ele não sabe a questão técnica. Então é importante o candidato ter isso aqui afiado, tem que saber todas essas... Ele tem que saber tudo sobre informática. A questão relacionada à história mais geografia, eu recomendaria que deixasse isso para estudar após a abertura do edital. Porque aí você teria aí, vamos imaginar que o concurso abra daqui a 6 meses. A gente não tem a mínima ideia, né? Daqui a 6 meses abre o concurso. Você pode dividir isso aqui muito bem durante esses 6 meses e depois que abrir o concurso, você faça a revisão, trabalhe com as revisões e deixe História e Geografia para estudar com mais tranquilidade aí, porque é menos coisa. Tá, então, olha só. Se a gente levar em consideração se a gente levar em consideração que o último concurso de 2014, as inscrições abriram no dia 5 de junho de 2014 e a prova foi dia 31 de agosto
de 2014, nós estamos aí, junho, julho e agosto. Aproximadamente 3 meses de estudo. Então, olha só, se você tem, se a gente imaginar que o concurso vai abrir daqui a 6 meses, vai abrir o concurso, e tem 3 meses, eu acredito que deve seguir nessa mesma linha. A tendência é que se repita, mas se levar em consideração que tem 3 meses da data da inscrição, baseado no último concurso, até a data da prova, você tem 3 meses para estudar, num total de 9 meses. Então você pode se programar aí com base entre 6 a 9 meses de estudo. Antes do edital, você vai estudar as disciplinas básicas. Depois do edital, você vai passar a fazer revisões e bastante exercício e estudar as disciplinas que é considerada não básica. Mas Marcelo, será que eu posso estudar a disciplina que você considera não básica antes? Pode. Se você tiver tempo, você vai estudar, vai fazer o seu fluxograma de estudo, o seu organograma de estudo e vai fazer de boa aí. Agora, tem gente que não consegue estudar isso tudo. Tem gente que vai deixar para estudar para depois. Eu estou dando uma dica aqui de como você começa a estudar mesmo sem o edital estar aberto. Tem gente que já está estudando há 1 ano. Então, o candidato, ele tem que se preparar o quanto antes. Então, é isso que eu quero passar para você, para a gente recapitular. Primeira coisa que você tem que decidir é se realmente vai fazer o concurso. Se você vai fazer o concurso, qual é o cargo que você quer concorrer. No caso aqui, a gente está falando da Polícia Militar do Rio de Janeiro, então, qual é o cargo? Número 1. Cargo. Soldado. PM. PM do Rio de Janeiro. Tá? O número 2. A gente vai fazer uma análise do edital. Em breve, a gente vai divulgar aqui no canal do YouTube, ou uma live, ou uma videoaula igual a essa, explicando como é cada fase do edital. Então a gente vai disponibilizar para vocês aí. Então, mas o que eu recomendo é que já comece a fazer isso aí. Então pega o edital, disseque ele. Você vai analisar quais são as etapas, mais as disciplinas que vão cair. Essas disciplinas, você vai dividir elas em disciplinas básicas e as não básicas. No caso da Polícia Militar, na minha visão, tá? O que você tem que estudar antes do edital? As não básicas. Português mais redação. Legislação de trânsito. Direitos humanos. Sociologia e informática. Direitos humanos, sociologia, informática e legislação de trânsito são inerentes à atividade policial militar. Eu me arrisco a dizer que pode ser que acrescentem alguma disciplina. Pode ser que tirem uma disciplina, coloque outra, não sei. Pode ser que coloque mais alguma disciplina relacionada a direito, para o candidato já ter noção dos seus direitos como policial militar, alguma coisa relacionada ao Estatuto da Policial Militar. Mas isso a gente não sabe. Então, se a gente não sabe, a gente vai deixar para estudar. Após o edital. Que é o quê? Qualquer outra disciplina que venha a aparecer, mais geografia do Rio e história do Brasil. Quando eu falo Rio, é estado do Rio de Janeiro, tá? Não é município do Rio de Janeiro, não, porque o policial militar tem que conhecer a região toda, tá? Se o candidato tiver condições de estudar essas disciplinas aqui antes do edital, ele estuda. Se ele não tiver, ele vai deixar isso para lá, porque essas são as mais importantes. Lembrando o seguinte, que nas provas, na prova do último concurso,
o candidato tem que acertar pelo menos 50 pontos de toda a prova e não pode zerar nenhuma disciplina. Então ele tem que tirar 20 pontos e não zerar nenhuma disciplina. E a questão da redação, ele tem que fazer pelo menos 5 pontos aí. No total de 10, tem que fazer pelo menos 5. Então é isso, eu estou passando isso aqui para que você tenha noção de como estudar, do que estudar antes do edital. Tem muito candidato que está perdido, não sabe o que fazer. Por conta disso, ele começa a procrastinar, ele começa a empurrar com a barriga, porque não sabe o que tem que fazer, não sabe, e aí dá uma confusão mental e ele diz que não vai conseguir. Calma, tá? A minha função aqui é tentar orientar vocês para que vocês façam um concurso, para que vocês sejam aprovados. Tá? Então, se vocês continuarem seguindo a gente vai divulgar mais material. Pode ter certeza disso, que nos próximos vídeos a gente vai liberar plano de estudos, orientações de como estudar, como a gente está fazendo agora, né? Como estudar sem o edital. Então é isso aí. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, aqui nos comentários do vídeo você pode deixar suas dúvidas, suas perguntas. Então é isso aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo.